Olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso curso de cálculo 3 do período remoto e eu vou falar do método de Frobenius, tá? Então, o que é o método de Frobenius? Bom, a gente vai essencialmente resolver equações um pouco mais elaboradas do que a equação de Euler e como das outras vezes eu vou fazer isso elucidando já direto com um exemplo, tá? Então, o objetivo hoje é resolver essa equação diferencial aqui, 2x² y duas linhas, menos x y', mais 1 mais x vezes y igual a zero, definida para x maior que zero, tá? Então, o x maior que zero vai ficar mais claro mais tarde, depois que a gente achar a solução geral da equação. Bom, então, vamos identificar a equação aqui primeiro. Primeira coisa importante, né, é uma EDO de segunda ordem, ela é linear, né, o formato dela permite dizer que ela é linear, ela é homogênea, né, o lado direito da equação aqui é igual a zero, e ela não é uma equação de Euler, de acordo com o que a gente viu da vez passada. Tá? Por que ela não é de Euler? Bom, vamos analisar aqui. Bom, se você quiser tirar esse 2 aqui que ele está trabalhando, né, divide por 2 dos dois lados da equação, e aí o primeiro termo dessa equação aqui é x² y duas linhas, que bate com a equação de Euler, né, o primeiro termo é esse mesmo. Aí o segundo termo fica menos x sobre 2 vezes y'. Então, bate com a equação de Euler, porque lá é simplesmente uma constante vezes x vezes y'. Só que o terceiro termo aqui, o que acompanha o y, vai ser 1 mais x sobre 2, né? E lá na equação de Euler, o termo que acompanha y é uma função constante, né? Então, aqui não é constante, tem esse termo que atrapalha aqui. Então, quer dizer, essa equação desse exemplo, ela quase é uma equação de Euler, seria se você tirasse esse termo com o x aqui, né? Então, não é uma equação de Euler, eu não posso esperar aqui, né, que essa equação tenha uma solução da forma x elevado a r, como foi o palpite, né, para a equação de Euler que a gente fez da vez passada. Aí descobrir os possíveis valores de r e beleza. Então, aqui vai ser um pouco diferente, né? Mas antes de dizer qual é o palpite para a solução, vamos analisar mais uma coisa. Então, essa equação aqui, os três coeficientes são polinômios, né? Então, vamos dar nomes às coisas aqui. Lembrando da notação que a gente usou das vezes passadas, p de x é o polinômio líder, ele é o 2x², q de x é o que acompanha o y', nesse caso é menos x, e r de x é o cara que acompanha y, que é 1 mais x. Então, em termos de pontos regulares, aliás, pontos ordinários e singulares. Bom, o que são, no caso de polinômios, né? O que são os pontos ordinários? São simplesmente os pontos que não são os zeros, né? Desse polinômio p de x aqui. Então, e os zeros deles são os pontos singulares, né? Então, no caso aqui, só tem um ponto singular, que é o único cara que anula esse polinômio p de x, a única raiz dele é x igual a zero. Então, no caso aqui, o único ponto singular dessa equação é x igual a zero, não tem mais nenhum, né? Então, isso quer dizer o quê? Que, já que os coeficientes são polinômios, se você quiser buscar uma solução dessa EDO, que possa ser escrita, né, como uma série de potências centrada em algum ponto diferente de zero, você pode, né? Os coeficientes são analíticos, então tem soluções como séries de potências centradas em pontos ordinários, tá? Qualquer ponto diferente de zero nesse caso aqui. Então a questão é, será que dá para achar uma solução em torno do zero, né? Usando o x igual a zero de alguma forma? Esse é o único ponto delicado, né, dessa questão. Então, primeira coisa a observar é que x igual a zero não é só singular, ele é um singular regular. E isso eu vou deixar como um exercício, uma verificação bem simples. A gente já fez esse tipo de coisa da vez passada. Tá? Então, exercício, verifique que x igual a zero é singular, só que mais que isso ele é regular. Tá? É um ponto singular regular. É só calcular dois limites, né, bem simplesinhos, e ver que eles dão números reais. Então, é bem tranquilo isso aí. Então, esse ponto singular não é tão estragado assim, né? Então, isso dá esperança de você tentar encontrar soluções que, entre aspas, são séries de potências centradas em torno de x igual a zero. Como assim, entre aspas?
Aí que entra o método de Frobenius, tá? Então, o palpite para a solução dessa equação aí, ela vai ser uma combinação do palpite para a solução da equação de Euler, como a gente viu, essa equação é quase uma equação de Euler, e isso vai combinar com séries de potências também, tá? Então, já que o ponto é o ponto x igual a zero, o palpite vai ser uma solução que é, entre aspas, uma série de potência, tá? Ela vai ter um termo com x elevado a r, como se fosse a equação de Euler, vezes uma série de potências centrada em x igual a zero. Tá? Então, esse daqui que vai ser o palpite para a solução desse exemplo aí. Se não fosse x igual a zero, aqui o ponto singular, fosse qualquer outra coisa, né, tipo x igual a dependendo do exemplo, o teu palpite vai acompanhar o ponto, tá? Então vai ser x menos a elevado a r, e aqui também x menos a elevado a n. Tá? Então o palpite acompanha o ponto que você está testando. Então aqui no caso é x igual a zero, essa vai ser a cara do palpite de solução. E aí o que a gente vai fazer? Bom, agora é um monte de conta. Vou jogar esse y aqui na equação, tem que calcular as derivadas dele, né, para jogar na equação também. E vou tentar, primeira coisa, tentar achar quem são os possíveis valores de R que eu posso colocar aqui, né, igual a equação de Euler. E depois de achar os possíveis valores de R, para cada R que eu encontrar, eu encontro os coeficientes dessa série aqui de potências. Tá? Então eu tenho dois problemas. Primeiro, achar os possíveis valores de R, e depois, para cada valor de R, achar quem são os coeficientes a n correspondentes. Ou seja, resolver, né, relações de recorrência. Então vamos lá. Para poder derivar esse y aqui, é um pouco mais conveniente você já escrever como uma série, né? Você unir aqueles dois termos em uma série só. Então você multiplica por x elevado a r ali dentro da série, e aí você pode escrever o y assim: série começando de n igual a zero em diante, a n vezes x elevado a n mais r, né? Só distribuir o x elevado a r para dentro da série. Se esse é o y e a gente está supondo, né, que essa série converge, tem um raio de convergência positivo, eu posso derivar termo a termo, e aí a derivada. Nota uma diferença que, da vez passada, quando eu derivava uma série de potências, né, eu eliminava o somatório que começando do zero e já passava ele começando do 1. Só que como esse R aqui está fazendo essa série não começar só do x elevado a zero, isso aqui, na verdade, está começando x elevado a r, né? Então, essa série tem que continuar começando do zero, tá? É derivação termo a termo mesmo. Então, aqui é n mais r, x elevado... Deixa eu empurrar um pouquinho a tela para a direita aqui, senão não vai caber. Então, aqui, x elevado a n mais r menos 1, né? Diminui a potência em 1 ali. Então, essa é a derivada primeira, aí a derivada segunda, derivar de novo, termo a termo, e vai ficar como, né? Então, série, começando de n igual a zero, até infinito, cai mais uma potência, então fica a n, n mais r menos 1, x elevado a n mais r menos 2, né? Então, eu jogo esses caras na equação. Quem é a equação? Então, só lembrando aqui rapidinho quem é a equação. É 2x², y duas linhas, menos x, y linha, e mais 1 mais x, y igual a zero. Então, essa é a equação. Então, substituindo na equação, vamos ver o que a gente obtém. Então, o primeiro termo aqui é 2x², y duas linhas. Esse 2x² aqui, eu já vou multiplicar pela série do y duas linhas, tá? Então, aqui, percebe que tem um menos 2. Quando eu multiplicar por x², vai matar esse menos 2, vai ficar só x elevado a n mais r. No segundo termo, eu vou ter menos x, y'. O y' tem n mais r menos 1 aqui na potência de x. Então, quando eu multiplicar por x e distribuir lá dentro, vai matar esse menos 1 e vai ficar x elevado a n mais r também. Então, eu já vou fazer isso, porque senão eu vou ter que escrever muitos termos e vai ficar muito grande.
Na terceira parcela aqui, eu tenho 1 mais x vezes y. Eu já vou fazer a distributiva e vou escrever y mais x vezes y. Tá? E o x vezes y, né? Também vou distribuir e já vou colocar dentro da série. E agora vai ficar x elevado a n mais r mais 1, né? Porque vai ganhar uma potência aqui. Então, para não ficar escrevendo todos esses termos, eu já vou escrever direto o que vai dar. Então, a primeira série vai ser 2AN, aqui começa de n igual a 0, né? Então, essa primeira parcela aqui, o 2x² y duas linhas. Então, fica 2AN, aí vezes n mais r, vezes n mais r menos 1, e x elevado a n mais r. Essa é a primeira série. Aí, menos, série começando de n igual a 0, o termo correspondente ao y' agora. Então, o do y' vai ficar AN, n mais r, e x elevado a n mais r. Aí tem a terceira parcela, mais a série do y, que começa de n igual a 0 a infinito. Só o y, né? Então é só AN, x elevado a n mais r. E a última parcela, que é o x vezes y. Então, mais a série começando de n igual a 0, x vezes y. Então, é AN, x elevado a n mais r, mais 1. E isso tudo igual a 0. Então, isso é o que aparece depois de substituir na equação, né? Agora, o que a gente vai fazer? Aquela história de sempre. Eu vou colocar todos os x na mesma potência e tentar juntar as séries numa só, para poder comparar coeficientes. Veja que 3 séries aqui já tem o x elevado a n mais r. Só a última que não está. Então, eu vou fazer uma mudança de índice só aqui na última, e depois eu posso agrupar direto com as outras. Deixar tudo na potência n mais r. Então, a última, o que eu tenho que fazer? Bom, eu pego o termo geral, tiro 1, né, para poder ficar n mais r aqui, e aí eu compenso tirando 1 no termo geral, eu tenho que somar 1 no índice do somatório. Então, em vez de começar de n igual a 0, vai começar de n igual a 1. Eu vou fazer isso já, tá? Então, aqui vai começar de n igual a 1. Vou fazer isso já para não precisar ficar escrevendo muitos termos. Então, vai começar de n igual a 1. E as potências aqui, né, o termo geral vai cair uma unidade. Então, em vez de AN, vai ficar AN menos 1. E aqui, x elevado a n mais r, vai sumir esse 1 aqui. Então, já vou mudar aqui agora também. Então, aqui fica n menos 1. Ficou ruim esse n aqui. N menos 1. X elevado a n mais r igual a 0. Beleza. Bom, agora, o que eu faço? Já está tudo na mesma potência. Então, eu só preciso agrupar as séries. Mas ainda tem um único detalhe a tomar cuidado, né? 3 dessas séries começam de n igual a 0 e a última começa de n igual a 1. Então, para remediar isso, eu vou fazer aquele truque padrão. Eu vou gastar o termo de n igual a 0 nessas 3 primeiras séries e o restante vai começar de n igual a 1, daí eu vou poder juntar com essa última. Então, eu vou gastar o termo n igual a 0 em cada uma dessas aqui e vai ficar o quê, né? Então, eu vou fazer n igual a 0 aqui e vamos ver como é que fica. Eu vou escrever embaixo porque não vai caber com certeza, tá? Então, n igual a 0. Na primeira série vai sobrar o quê, né? Então, vamos ver se cabe aqui para visualizar. Com o n igual a 0 aqui, fica 2A0. N igual a 0 fica só o r. Aqui fica r menos 1. E x elevado a r, certo? Então, é 2A0, n, desculpa, r e r menos 1, né? Então, é 2A0 vezes r menos 1, x elevado a r. Esse é o termo correspondente a n igual a 0 na primeira série. E o resto começa agora de n igual a 1. Então, é n igual a 1, a n, n mais r, né? N mais r menos 1, x elevado a n mais r. Então, essa é a primeira parcela. Agora, n igual a 0 nessa segunda série aqui. Então, vai ficar menos A0R, x elevado a r, com n igual a 0 aqui.
Então, menos A0R x elevado, opa, falhou, x elevado a R, vezes a série, né? Então, vezes não, desculpa, mais o resto da série, que agora começa de n igual a 1. É infinito, a n mais r, x elevado a n mais r. E a última série, que eu tenho que gastar o termo de n igual a zero, é o próprio y, né? Então, é só a0 x elevado a r. Então, aqui mais a0 x elevado a r, e mais o resto da série, agora começando de n igual a 1. Então, esse aqui é o próprio y, é só a n x elevado a n mais r. E a última série, que já está começando de n igual a 1, não preciso mexer nela, ela é a n menos 1, eu já troquei de índices, né? A n menos 1, x elevado a n mais r. Isso tudo igual a zero. Então, agora vamos agrupar os termos semelhantes, né? Então, esses termos que eu isolei aqui, só deixei para fora, todos eles acompanham x elevado a r. Tá? Então, eu posso colocar x elevado a r em evidência, e aí essa equação vai ficar assim. Ó. Então, x elevado a r, que multiplica o quê? Bom, multiplica 2 a 0, r vezes r menos 1, aí menos a 0r e mais a 0, né? Então, esse aqui é o que acompanha x elevado a r. E os outros caras, eu já vou agrupar tudo numa série só. Vai ficar a série começando de n igual a 1 em diante. E o que multiplica x elevado a n mais r, né? Então, eu vou ter várias parcelas aqui. A n mais r, n mais r menos 1. Aí o outro eu tenho mais... Ah, desculpa, aqui tem um menos, né? Menos aqui. Eu errei um sinalzinho. Aqui não é mais, aqui é menos. Menos. Então, é menos... Que o termo, a próxima série ali era menos. Então, é menos a n mais r. Daí, na outra série aqui tem um mais a n. Vou colocar aqui embaixo, mais a n. E a última, mais a n menos 1. Isso tudo multiplica x elevado a n mais r, e isso tudo é igual a zero. E é uma igualdade de funções, isso aqui é para todo x dentro do raio de convergência. Então, é a mesma história de sempre. Isso só acontece se todos os coeficientes forem iguais a zero. Tá? Então, antes de fazer essa conta, eu vou dar uma ajeitadinha um pouquinho melhor no termo geral aqui, porque dá para agrupar um pouquinho mais as coisas. Tá? Então, primeira coisa de tudo, vocês vão ver que vai ter a zero em tudo aqui, né? Então, a primeira relação aqui, ó, já vou colocar aqui para vocês perceberem, quando eu colocar esse cara aqui igual a zero, vai ter a zero nas três parcelas. Eu vou supor, isso faz parte do método, eu vou supor que o termo a zero é diferente de zero, tá? Isso faz parte do método, tá? Então, não se preocupem com isso. Vamos supor que o A0 é diferente de zero. Isso é para a primeira potência que aparecer for x elevado a r mesmo, tá? E não x elevado a r mais 1. Então, a gente vai supor A0 diferente de zero. Então, isso aqui dá uma primeira relação para nós, que é 2r, r menos 1. Então, já simplificando por A0, né? Menos r mais 1 igual a zero. Então, isso aqui dá uma relação sobre o R. Estão vendo? Não tem o termo AN aqui, só tem o R. Isso aqui tem um nome, tá? Isso aqui é chamada a equação indicial. Então isso dá uma relação sobre os possíveis R que a gente pode usar para resolver a equação usando esse método. De novo, perceba que isso aqui é uma equação de segundo grau.
Tá? Então, vai ter no máximo 2 possíveis valores de R que a gente pode usar para encaixar no nosso palpite. E o resto é a equação inicial, as relações de recorrência, né? Então, perceba que dá para juntar um pouquinho mais aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho menos AN, N mais R, e aqui eu tenho mais AN. Então, fazendo uma continha aqui no cantinho, só para vocês perceberem, é como se eu tivesse assim, ó, menos, eu vou colocar o AN em evidência ali. Fica AN, aí vezes menos, eu vou colocar menos AN em evidência. N mais R e menos 1, tá? Porque quando você coloca o AN em evidência juntando esses dois termos que eu circulei em vermelho aqui embaixo, sublinhei em vermelho, eu coloquei menos AN em evidência. Então, é N mais R e aqui fica menos 1. Aí, esse N mais R menos 1, ele aparece tanto aqui quanto aqui também. Então, ele eu posso colocar em evidência também, junto com o AN, tá? Então, vai ficar uma relação um pouquinho mais amigável, digamos assim, para escrever quem que vão ser as relações de recorrência. Tá? Então, quem vão ser as relações de recorrência? Vamos lá. Tá estranho. Então, quem são as relações de recorrência? Então, no final da história, as relações de recorrência vão ficar o seguinte. Tá? Então, deixa eu escrever ela já do jeito mais bonitinho aqui. Depois que você simplificar as frações e tal, você vai encontrar assim, ó, e isolar, né, o AN, vai ficar desse jeito, vai ficar uma baita de uma fração aqui, tá? Então, menos AN menos 1, e aí aqueles R mais N, R menos N e tudo, você vai poder simplificar eles e escrever desse jeito aqui, ó, 2 R mais N ao quadrado, tá? Você vai fatorar ali, colocar uns caras em evidência, vai perceber que aparece um quadrado perfeito. Aí aparece um menos 3 R mais N. E, por último, aparece um mais 1 aqui. Tá? E isso aqui vale para todo N maior ou igual a 1. Porque é onde começa a série, né? A série começa em N igual a 1. Então, essa daqui é a tua relação de recorrência para essa série, tá? E percebam que essa relação de recorrência, ela depende do R, né? Então, aqui depende do R, depende do R. Então, para ser mais correto aqui, eu tenho que colocar que esse AN depende de R, na verdade. Ele ficou uma função de R. E aí, agora, o que eu faço? Bom, em vez de resolver essa relação de recorrência para um R genérico, que é bem mais difícil, eu vou primeiro resolver a equação inicial, que é essa daqui, achar os valores de R possíveis, e para cada valor de R, eu escrevo a relação de recorrência correspondente, e daí eu resolvo ela. Tá? Então, voltando aqui para ver quem que era a relação a equação inicial, né? 2R, R menos 1. Então, vou escrever ela aqui de volta. Então, voltando à equação inicial, ela é 2R, R menos 1, aí menos R mais 1, né? Menos R mais 1 igual a zero. Como eu falei, é uma equação do segundo grau, mas você pode resolver isso aqui de um jeito mais rápido, digamos assim, e perceber que esse 2R e R menos 1, você pode escrever a segunda parcela como menos R menos 1 também. Né? Se você coloca menos 1 em evidência na segunda parte, é menos R menos 1. Aí o R menos 1 aparece nas duas parcelas, coloca ele em evidência, e aí vai aparecer assim, ó, 2R menos 1 vezes R menos 1 igual a zero. E, portanto, os R's possíveis são R igual a 1 e R igual a 1 meio. Então, esses caras aqui são os dois possíveis valores de R que você pode ter na sua solução. Tá? Então, só esses dois aqui são números reais e distintos. E aí,
volta agora para a relação de recorrência e escreve a relação correspondente. Então, vamos começar aqui com R igual a 1, por exemplo. Só uma coisa que estava esquecendo. Esses caras têm um nome também, como tudo, né? Que tem aqui. Esses dois números que você encontrou são chamados expoentes nas singularidades. É só um nomezinho que esses caras recebem aí, mas não é tão importante assim saber esse nome, tá? Então, só para curiosidade aqui que eles carregam o nome. Então, esses são os chamados expoentes na singularidade. Então, como é que fica a relação de recorrência para o caso R igual a 1, por exemplo? Então, vamos lá. Então, a relação de recorrência para o R igual a 1 vai ficar assim. Então, para R igual a 1, a relação vai ficar assim. AN igual... Então, simplificando os termos, né, depois que você jogar R igual a 1 ali, vai ficar assim, vai ficar menos AN menos 1, simplifica o denominador ali o máximo que você puder, e você vai perceber que vai sobrar N vezes 2N menos 1 e mais nada. Desculpa, 2N mais 1 e mais nada. Tá? Isso aqui vale para N maior ou igual a 1. E agora sim a gente vai tentar resolver essa relação de recorrência. Então, joga alguns valores de N, tenta perceber o padrão e ver o que acontece. Então, por exemplo, para N igual a 1, isso aqui vai me dizer que o A1 é igual a menos A0 sobre, aí é N igual a 1, 1 vezes 3, né? E isso aqui é o A1 em função do A0. Aí, colocando, por exemplo, N igual a 2, você vai ter o A2 em função do A1. Então, o A2 vai ser menos A1 sobre, como N igual a 2, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 4, né? Mais 1, 5. Então, é 2 vezes 5, no caso. Aí você substitui o A1 que você acabou de encontrar em função do A0, e aí vai sobrar menos com menos mais, A0 sobre... Aí vai ficar assim, ó. Tem um 2 aqui, né? Que está isoladinho, e aí vezes 1 vezes 3 vezes 5. Tá? Depois a gente vai começar a entender o que vai fazer com esses denominadores aqui. Mas eu vou quebrar desse jeito aqui por enquanto. Tá? Tem um 2 isolado. Vamos jogar mais alguns para tentar entender o que está acontecendo. Então, com n igual a 3, você tem A3 igual a menos A2 sobre o quê, né? Então, é o n, que é 3, vezes 2n mais 1. Então, n é 3, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 7. Né? Então, o A3 é 3 vezes 7 embaixo. Aí, agora, você substitui pelo A2 que você acabou de encontrar. Então, aqui, dessa vez, vai ficar menos, né? Está alternando o sinal. A0 sobre... Então, o que vai sobrar aqui embaixo? Vai sobrar... Esse 2 que tinha antes, eu vou juntar com esse 3 que apareceu aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Então, 2 vezes 3. E aí, o outro 3 que sobrou, eu vou deixar ali ainda do jeito que estava antes. 1 vezes 3 vezes 5, e agora aparece 1 vezes 7 aqui. Tá? Então, e assim por diante, tá? Então, para ficar mais sugestivo ainda com o que eu vou escrever aqui, eu vou completar com umzinho que não vai mudar nada. Aqui é assim, ó, do tipo 1 vezes, né? Aqui eu também posso fazer o mesmo. 1 vezes. 1 vezes 2, daí vezes 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 2 vezes 3, daí 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E assim por diante. Esse é o padrão que vai aparecer. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. O AN em geral. Tá? Então, em geral. O AN que vai aparecer para você é assim, ó. AN igual... Vai ter a alternância de sinal. Percebe que o sinal vai ser negativo nos ímpares e positivo nos pares. Então, vai ser menos 1 elevado a n. Aí eu vou ter A0 sobre o quê? Então, como que vai ser a fração que vai ficar aqui embaixo? Então, vai aparecer um produto de todo mundo, 1 vezes 2 vezes 3 até o próprio n.
como sendo uma das parcelas, e na outra vai aparecer só produtos de números ímpares. 1 vezes 3 vezes 5, etc. Até onde? Né? Então, até o 2n mais 1, que é o cara que está aqui embaixo, no denominador dessa fração aqui. Então, é 1 vezes 3 vezes 5 vezes nananana, até 2n mais 1. Então, esse aqui que vai ser o denominador dessa fração. Então, é um termo geral mais complicado, né? Mas está aí, está feito. Aqui, vou colocar aqui mais para o meio se a zero. Então, a zero. Bom, e aí? Tá muito ruim escrever desse jeito. Dá para melhorar um pouco mais a escrita desse cara, tá? Ah, e desculpa, uma coisinha que eu não estou acertando aqui, né? Que eu devia ter acertado. Esse é o termo geral para o caso R igual a 1, tá? Então, aqui, para enfatizar isso, eu vou colocar termo, o AN, né? De 1 aqui. É o associado a R igual a 1. Então, para melhorar um pouco essa maneira de escrever esse cara aqui, esse termo geral, esse produto só de números ímpares aqui embaixo está meio feio. Então, eu vou completar multiplicando por 2, por todos os pares que faltam em cima e embaixo, para completar esse produto aqui embaixo e fazer aparecer um fatorial, tá? Então, daí eu vou poder simplificar um pouco a escrita, porque esse primeiro termo já está claro, ele é o n fatorial. Só que esse aqui está meio feio, né? Então, eu vou completar aqui, multiplicando em cima e embaixo pelo que falta, para transformar isso num produto que é um fatorial, tá? Então, é só para melhorar um pouco a escrita ali do termo geral. Então, o AN, 1, o que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, né? O que falta multiplicar ali? Então, falta multiplicar por 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 e assim por diante, até 2n, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esses caras. E aí, quando eu multiplicar embaixo, já vai completar com os... Eu já vou agrupar com os caras que estão aqui embaixo, né? Já vai completar o fatorial. E aí eu vou poder escrever o denominador simplesmente como n fatorial vezes 2n mais 1 fatorial. Tá? Então, e aí, tá, eu melhorei embaixo, mas estraguei em cima, né? Então, o que eu posso fazer com o de cima agora? Então, o de cima, eu vou reescrever como isso aqui. Então, perceba que dá para escrever assim, ó. Então, AN, 1, menos 1 elevado a N, a 0. Aí eu tenho 2, aí eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e assim por diante, até 2 vezes N. Né? E aí embaixo, é só uma maneira de escrever os caras que eu coloquei ali em cima, né? E aí embaixo eu tenho n fatorial, 2n mais 1 fatorial. Então você percebe que dessa maneira eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes até n. Então esses caras que estão circulados em vermelho, eles vão formar um novo n fatorial que vai simplificar com o de baixo. E aqui eu vou ter o seguinte, quantos 2 sobraram? Eu tenho 1 aqui, que é como se fosse 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Quantos 2 eu tenho aqui? Bom, eu tenho n mais 1, 2, né? Porque eu tenho... Desculpa, n, né? Não n mais 1. Fazendo a contagem errada aqui. Então, quantos 2 tem, né? Tem um para cada um desses produtos. Então, tenho desde 2 vezes 1 até 2 vezes n. Então, eu tenho 2 elevado a n, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Então, finalmente, eu vou poder escrever esse termo geral, a n de 1, como menos 1 elevado a n, a 0, vezes 2... Eu vou colocar o contrário aqui. Então, 2 elevado a n a 0, sobre 2n mais 1 fatorial. Então, finalmente, essa é a forma mais limpa de escrever quem que é o termo geral, né? Associado a R igual a 1. Tá? Então, fica essa relaçãozinha aí. E aí, o que você faz? Então, lá
para o R igual a 1 meio, você faz a mesma coisa. Joga R igual a 1 meio, acha a relação de recorrência, resolve o termo geral e vai encontrar uma relação muito parecida com essa, tá? Então, essa conta eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês. Mas aqui eu já posso escrever uma solução, né? Que é com R igual a 1. Então, voltando aqui para as expressões da solução, né? Então, voltando lá ao nosso palpite, lá no início. Uma delas eu resolvi na mão e está aqui, né? Então, agora, com R igual a 1, como que fica esse cara aqui? No caso do R igual a 1, a gente tem uma primeira solução. Então, para R igual a 1, temos uma primeira solução, que ela vai ser o quê? Vai ser y de x igual a x, ou x elevado a r, que no caso é 1, x vezes a série começando de n igual a 0 e em diante. E aí agora o termo geral, né? Então aqui eu tenho o AN vezes x elevado a n, só que o AN de 1 no caso, né? Vou enfatizar aqui de volta, AN de 1, x elevado a n, só que o AN a gente conhece agora. Então, a y de x igual a x vezes a série. Qual que é o termo geral, né? A gente acabou de encontrar aqui em cima. Então, o AN é essa expressão toda aqui, né? Menos 1 elevado a n, 2 elevado a n. Então, é menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, a zero sobre 2n mais 1 fatorial, x elevado a n. Esse a zero aqui não tem nada a ver com a série, né? Ele não é função de n, eu posso colocar ele para fora. E esse x aqui eu vou deixar ele multiplicando lá para dentro, se você quiser. Então, portanto, y de, ou y1, né? A primeira solução aqui, está faltando um umzinho aqui embaixo. Então, y1, uma primeira solução, vai ser a zero vezes a série que começa de n igual a zero, vai ter infinito, menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, sobre 2n mais 1 fatorial, x elevado a n. Mais 1, né? Porque eu já multipliquei por x também. Então, isso aqui dá a primeira solução. Essa série aí não é uma série de nenhuma função conhecida, tá? Então, ela vai ficar assim mesmo. E isso dá uma expressão em série de potência para uma primeira solução da ideal. Aí você faz a mesma coisa para o R igual a 1 meio, acha a relação de recorrência correspondente, e eu só vou dizer o que você vai encontrar aqui no final do dia, tá? Não vou fazer as contas, porque é o mesmo estilo. Você vai encontrar y2 igual a, o r é 1 meio, né? Então é x elevado a 1 meio, ou raiz de x, se você quiser, vezes a série, que começa de n igual a 0 até infinito, e no caso de r igual a 1 meio, o termo geral que você vai encontrar é assim, é menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, a zero, e a única diferença é que embaixo vai ser 2n fatorial. Não é 2n mais 1. Aí x elevado a n. Tá? É a única diferença da relação de recorrência que você vai encontrar 2n aqui, não 2n mais 1. Então, aqui aí você percebe que a equação faz sentido do domínio, né? Porque essa daqui só faz sentido para x maior que zero. No sentido de derivar, né? Para derivar isso aqui tem que ser x maior que zero. Então, ela está definida, né, para x igual a zero, mas não é derivável em x igual a zero, por causa desse termo com a raiz aqui. Então, isso aqui não é derivável em x igual a zero. Então, de novo, né, eu posso escrever isso aqui como y2, ou seja, y2 de x. Não precisa. Eu ia falar um detalhe a mais, mas não precisa. Então, aqui eu vou escrever como raiz de x, que é y2 de x, vezes a série, que começa de n igual a 0 até infinito, e no caso de r igual a 1 meio, o termo geral que você vai encontrar é assim, é menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, a zero, e a única diferença é que embaixo vai ser 2n fatorial. Não é 2n mais 1. Aí você faz a mesma coisa para o r igual a 1 meio,
que é o x elevado ao meio. O A0, né, está aqui multiplicando para fora da série. Aí a série, começando de n igual a 0 em diante, menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, x elevado a n, sobre 2n fatorial. A raiz de x eu vou deixar ali fora, então eu não vou agrupar aqui, vou deixar assim mesmo. Então, esse aqui é um y2. É uma segunda solução para essa equação do problema. Então, outra coisa que é um detalhezinho que, se você quiser, você pode fazer o seguinte. A equação é linear e é homogênea. Então, se você pegar uma das soluções e dividir por uma constante, você ainda obtém uma solução. Então, eu posso, por exemplo, dividir por A0, já que a gente está supondo que o A0 é diferente de zero, e eu posso até apagar esse termo aqui. Tá? Isso aqui vai continuar sendo uma solução, e idem para esse aqui. Eu também posso apagar esse termo, e isso aqui ainda é uma solução. Tá? Então, só para não precisar ficar carregando esse A0 na solução final. Então, você tem duas soluções para esse problema. É fácil de verificar usando o Wronskiano que essas duas soluções são linearmente independentes. Tá? E então você tem a solução geral do problema, porque ela é linear homogênea. Então, a solução geral é combinações lineares desses dois caras aqui, o vermelho e o azul. Tá? Eu não vou escrever essa solução, mas vocês já sabem, já estão acostumados com escrever solução geral. Tá? Então, o método é bem mais longo, né? Se fosse para fazer todas as contas, eu tinha que fazer todas as contas aqui do caso R igual a 1 meio, mas como elas são muito semelhantes à que a gente fez para R igual a 1, eu não vou fazer, vou deixar para vocês treinarem aí, tá? Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. Esse é o método de Frobenius. E um último detalhe só para comentar. Se você quiser usar o teste da razão, você descobre o raio de convergência dessas séries e você percebe que o raio de convergência é infinito. Tá? Vocês vão descobrir lá que essa série, usando o teste da razão, aquele número L do limite, ele vai dar zero, que é menor que 1, e vai dar zero independente do x. Tá? Então, essas séries convergem para todo x positivo. Tá? Então, o domínio das soluções é o mesmo domínio da equação mesmo, nesse caso aqui. É x maior que zero. Então, é um exercício bem simples, vou deixar para vocês fazerem também, usar o teste da razão dessas duas séries e concluir que elas convergem para todo x. Tá? Bom, então é isso que eu queria falar por hoje, a gente volta na próxima. Obrigado a todos e até mais.